Você já reparou que quando está com fome de verdade, a primeira coisa que muda não é a barriga, é a cabeça? Fica difícil se concentrar. Uma irritabilidade aparece do nada. O pensamento fica como uma televisão com sinal ruim. Isso não é fraqueza, não é frescura. É o seu cérebro mandando um sinal muito preciso, porque ele é o primeiro a perceber que o combustível está acabando. E esse sinal começa muito antes do que você imagina. Começa por volta da 14ª hora sem comer. Esse vídeo é sobre o que acontece dentro da sua cabeça, literalmente, quando você está em jejum. E porque entender isso muda completamente a forma como você vive esse processo. Se você tem mais de 45 anos, provavelmente já percebeu que o seu corpo não responde mais da mesma forma. Uma semana com menos sono e você sente por 2. Um fim de semana fora da rotina e leva dias para voltar ao ritmo. E o que mais incomoda não é o cansaço físico, é essa névoa mental. Aquela sensação de que o pensamento ficou espesso, como se você estivesse processando tudo em câmera lenta. Muita gente atribui isso à idade, outros culpam o estresse. Alguns acham que é deficiência de alguma vitamina. E raramente alguém olha para o prato, ou melhor, para o horário em que esse prato foi esvaziado pela última vez. O que a ciência vem mostrando nos últimos anos é que existe uma conexão direta entre o tempo que o seu sistema digestivo fica em repouso e a qualidade do funcionamento do seu cérebro. E essa conexão começa a acontecer em um momento muito específico. É o que vamos ver agora. Vamos percorrer esse processo no tempo, não como uma lista de etapas técnicas, mas como uma história que está acontecendo dentro de você, contada hora por hora. Das 0 às 4 horas após a última refeição, seu corpo está em modo de processamento. O pâncreas liberou insulina para lidar com o que você comeu. Glicose está circulando. O fígado está trabalhando. O cérebro está alimentado, estável, sem precisar improvisar. Nessa fase, tudo parece normal. Entre a 4ª e a 8ª hora, o cenário começa a mudar. Os níveis de glicose caem gradualmente. O corpo começa a buscar reservas. Primeiro, o glicogênio armazenado no fígado, que funciona como uma bateria de curta duração. O cérebro ainda está bem abastecido, mas já está monitorando a situação de perto. Nessa fase, muitas pessoas sentem aquela leve tontura no fim da tarde, ou uma vontade súbita de algo doce. É o sistema de alerta sendo acionado. Da 8ª à 12ª hora, o glicogênio do fígado começa a se esgotar. O corpo precisa tomar uma decisão metabólica importante. De onde vai vir a energia agora? É aqui que começa a transição. O fígado passa a produzir corpos cetônicos, um tipo de combustível alternativo derivado da gordura. E o cérebro, que até então dependia quase que exclusivamente de glicose, começa a se adaptar. Mas é depois da 14ª hora que algo realmente interessante acontece. Os níveis de cetona no sangue aumentam de forma mais significativa. E o cérebro, que é um órgão extraordinariamente adaptável, começa a utilizá-las com mais eficiência. Pesquisas mostram que nessa janela começa a ocorrer um fenômeno muito particular. O BDNF, que é uma espécie de adubo natural para os neurônios, começa a ser produzido em maior quantidade. Isso significa que, enquanto o resto do corpo ainda está ajustando sua fonte de energia, o cérebro já está respondendo ao jejum de uma forma ativa, não passiva. Ele não está sofrendo a falta de combustível. Ele está se reorganizando para funcionar com um combustível diferente e, em muitos aspectos, mais limpo. Depois das 16 horas, se o jejum continua, outros processos entram em cena, inclusive a autofagia, que merece um vídeo inteiro só para ela. Mas o ponto central que nos interessa hoje já está claro. O cérebro responde primeiro porque ele tem prioridade biológica absoluta. E porque ele tem mecanismos de adaptação que o resto do corpo simplesmente não tem na mesma velocidade. Agora vamos falar do mecanismo central por trás de tudo isso.
E para isso, preciso que você imagine um rio. Quando chove muito, o rio está cheio. A água flui com facilidade, leva tudo o que precisa levar, e os campos ao redor ficam irrigados. Esse é o seu cérebro com glicose em abundância. Tudo funciona, mas o sistema nunca precisa se esforçar para se adaptar. Quando a chuva diminui, quando o rio vai baixando, algo curioso acontece. O leito do rio fica mais visível. As pedras aparecem, e os animais e plantas que vivem naquele ecossistema precisam encontrar novas estratégias para sobreviver. Eles se reorganizam, ficam mais eficientes. Alguns processos que estavam adormecidos são ativados. Isso é exatamente o que acontece com o seu cérebro durante o jejum prolongado. Quando a glicose diminui, o cérebro não entra em colapso. Ele ativa rotas alternativas. A produção de BDNF aumenta. Esse BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, é uma proteína que estimula a formação de novas conexões entre neurônios, melhora a memória e protege as células cerebrais contra o desgaste natural do envelhecimento. O segundo mecanismo é a própria cetona. Diferente da glicose, que exige um processo longo para gerar energia celular, a cetona entra nas células cerebrais de forma mais direta. Alguns pesquisadores a descrevem como um combustível metabolizado com menos resíduo oxidativo. O cérebro literalmente queima mais limpo. É por isso que muitas pessoas relatam, entre a 12ª e a 18ª hora de jejum, uma clareza mental diferente. Não é sugestão, não é placebo, é fisiologia. Mas aqui está o ponto onde a maioria das pessoas sabota o próprio processo, e quase sempre sem perceber. O erro mais comum não é desistir do jejum, é interrompê-lo no momento errado, justo quando o cérebro estava começando a colher os benefícios. Pensa comigo, você acordou, passou a manhã sem comer, chegou perto da 12ª hora. Aí alguém traz um café com um biscoitinho. Só um. E aí? Interrompeu. A insulina sobe. O fígado para de produzir cetona. O BDNF para de ser estimulado. O processo reinicia do zero. Não estou dizendo que você não pode comer o biscoito. Estou dizendo que é útil saber o que esse biscoito interrompe, para que você faça uma escolha consciente e não automática. O segundo erro é o exagero na direção oposta. Tem gente que ouve falar dos benefícios e decide fazer jejuns de 24 horas, sem qualquer preparo, sem adaptação progressiva, sem entender o próprio corpo. Aí vem a dor de cabeça, a irritabilidade intensa, a queda de pressão. E a conclusão é que jejum não é para aquela pessoa. Mas a conclusão real é outra. Qualquer processo fisiológico respeita etapas. Um músculo que nunca treinou não começa com 100 quilos. Um cérebro que nunca passou por períodos metabólicos de adaptação precisa de tempo para construir essa eficiência. O jejum não é uma virada de chave, é um processo de aprendizado do corpo e principalmente do cérebro. E aqui está a virada que eu quero que você leve desse vídeo. A maioria das pessoas que tentam jejum e desiste, não desiste por falta de disciplina, desiste por falta de mapa. Ela sente desconforto na 8ª, 9ª hora, aquela tontura, aquele pensamento travado, e interpreta isso como sinal de que está fazendo algo errado, quando, na verdade, esse desconforto é exatamente a transição metabólica acontecendo. É como quando você está mudando de marcha em um carro manual. Existe um momento de rotação mais alta, um pequeno solavanco, antes de encaixar na marcha nova e o carro ganhar tração de verdade. Quem não sabe dirigir câmbio manual acha que quebrou o carro. Quem sabe, reconhece o processo e continua. Entender o que está acontecendo no seu corpo, hora a hora, muda tudo. Não porque você vai ignorar os sinais, mas porque você vai saber ler esses sinais corretamente.
Vai saber quando é um aviso para pausar e quando é simplesmente o seu metabolismo ajustando a marcha. O cérebro responde primeiro durante o jejum, não porque é o mais fraco, mas porque é o mais prioritário e o mais adaptável. E quando você dá a ele tempo e espaço para completar essa adaptação, o que emerge do outro lado não é privação, é lucidez. Então, recapitulando o que vimos hoje, nas primeiras horas após a última refeição, o corpo consome glicose e glicogênio normalmente. Depois da 10ª hora, começa a transição. Por volta da 14ª hora, o fígado está produzindo cetonas em quantidade suficiente para o cérebro utilizá-las. E é nesse momento que a produção de BDNF aumenta, que a clareza mental pode aparecer, que o cérebro começa a operar com um combustível diferente e mais eficiente. O cérebro responde primeiro porque é biologicamente programado para sobreviver e adaptar. E esse mecanismo que existia para nos salvar em épocas de escassez, hoje pode ser usado conscientemente, para envelhecer com mais qualidade, com mais foco, com mais controle. Antes de ir, me conta uma coisa nos comentários. Você já chegou a 14 horas de jejum alguma vez? O que você sentiu? Aquela clareza que mencionamos ou alguma dificuldade? Quero muito saber. As experiências de quem está aqui são o melhor termômetro para os próximos vídeos. Se esse conteúdo fez sentido para você, considera compartilhar com alguém que também está buscando entender o próprio corpo de forma mais aprofundada. E se você ainda não segue o canal, esse é um bom momento, porque aqui a gente continua explorando o que acontece dentro de nós, com clareza, sem exagero e sem atalhos falsos. Até o próximo vídeo.